de uma reclamação de um morador, né? Sandra Gomes, vamos ouvir aqui esse de Sandra aqui, por favor. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Sandra Gomes, moro no residencial Linha Verde. Estou aqui, gente, para poder fazer uma reclamação do SAAI. Meus recibos de água, desde o dia que eu vim morar aqui, eu pagava 28, 29. Só que aí agora, o mês que passou, ele veio R$113, eu não sei o porquê. Eu não tenho piscina em casa. Eu não ando gastando. Geralmente quando eu vou lavar roupas, eu lavo dia de domingo. Tiro um dia só para poder lavar. E eu não sei o porquê que veio esse estouro de água. Esse o do mês agora de janeiro veio 90 e poucos reais, quase 100. Eu não ando gastando água assim. Secretário, teve também um outro caso. Existe outros, mas teve um outro caso também de um rapaz que ele citou que ele pagava R$58 e acabou recebendo um talão no valor de R$160. O que é que está acontecendo? Esses valores, eles são normais? Aconteceu um reajuste recentemente, né? Veja só, me garanto que não foi por causa do reajuste. Né? O problema é o seguinte: o conjunto Linha Verde foi entregue sem hidrômetros. Hidrômetro é o relógio que mede o consumo de água. E o SAAI, quando não tem hidrômetro da casa, cobra taxa mínima. Né? E aí vai depender da categoria que a casa está inserida. Se for R1 é 5 alguma coisa, se for R2 é 28 alguma coisa, se for R3 é 38 e centavos. Com o novo reajuste, esse valor passou para 34 e centavos. Então isso equivale a 10 metros cúbicos de água. A casa sem hidrômetro consumindo 1 milhão de metros cúbicos, ou 10 metros cúbicos, ou 1 metro cúbico, pagava-se a taxa mínima. O Linha Verde nós colocamos hidrômetros. Então, assim, o consumo de cada residência passou a ser de fato apurado. Né? Então, as pessoas têm que ter o controle do consumo da água. Né? Porque a água, a partir dos 10 metros cúbicos, ela torna-se cara. Porque o metro cúbico é R$6, 1 metro cúbico de água, que equivale a 10 mil litros, a 10 mil litros equivale a 6 ponto alguma coisa. Quando você ultrapassa esse valor dos 10 metros cúbicos, você paga quase 3 vezes mais. Então, assim, quem pagava R$28, R$38 é o 10 mil litros, né, de água por mês, 10 metros cúbicos. Quando você passa desse valor, você realmente paga mais caro, porque a tabela ela é progressiva. Vocês tiveram alguma reunião com os moradores para explicar isso, para conversar com eles? Isso é feito, é o cotidiano do SAAI, entendeu, Júnior? Nosso posto de atendimento está lá disponível para os maiores esclarecimentos, nossos sites, nossas redes sociais, e no Conjunto Linha Verde foi feito sim uma comunicação, os hidrômetros foram instalados, né? O certo é cada casa ter hidrômetro. Então foi feito um conjunto, mas não tinha hidrômetro? Não tinha hidrômetro, né? Então, na realidade a gente pegou o SAAI, por isso que o SAAI chegou na situação que chegou, com 14 milhões de dívidas, né? Porque era comum fazer uma ligação de água e não colocar o hidrômetro. Então, a falta do relógio, a gente chama hidrômetro, mas hidrômetro é o relógio. A falta do relógio faz com que as pessoas consumam água de forma exacerbada, né? Porque você não tem o controle daquilo que você está pagando. Então, assim, eu moro numa residência, minha casa também não tem piscina, mas considero que uma casa que tem 4, 5 pessoas, eu pago uma tarifa de 70, 80, 90 reais. Esse hidrômetro tem pouco tempo que foi colocado? Tem pouco tempo. Tem pouco tempo. Porque a reclamação dos moradores é isso mesmo. Isso, é recente. Vieram os valores. Então, o pessoal que está ouvindo o programa, que está acompanhando aí, eles ontem recolheram essa documentação, eles devem ir até vocês. Não, a gente está à disposição, nosso posto de atendimento fica ali em frente à matriz, estamos à disposição para esclarecer. Não, mas de qualquer forma, quem recebeu o talão nesse valor vai pagar, não tem jeito. Se acharem que o valor está a mais do que o seu consumo normal, que procure o posto de atendimento para que a gente possa fazer uma revisão. Mas, no geral, foi isso que aconteceu. Bem, então, pessoal aí do residencial Vila Verde, que estão ouvindo o programa. Linha Verde, obrigado, Linha Verde, que estão ouvindo o programa. Legal estar aqui dando a explicação e dizendo que eles estão lá abertos para o diálogo, a participação de vocês, para qualquer tipo de esclarecimento. Ela deu a informação, a população estava fazendo, várias pessoas estavam fazendo questionamento, e o que a gente quer realmente é ouvir
a voz da representante da SAAI para que possa explicar ao povo o que está acontecendo. Ô Júnior, eu até peço que as pessoas acompanhem suas leituras, né? Anotem, não precisa ser feita diariamente. Vai pegar lá o boleto mesmo no talão, né? Pegar uma caderneta, né? E anotar os números que estão no relógio a cada 2 dias e confronte com o que o SAAI quando o SAAI faz a leitura mensalmente, né? Então, assim, a cada 2 dias você vai anotando e vai observando o acréscimo de consumo. Quando chegar a nota do SAAI, né? O boleto do SAAI, verifica se há alguma distorção com a leitura que é feita pelo o leiturista, pelo servidor, com a leitura que é realizada pelo próprio usuário. Secretário, um outro ponto que é importante esse consumidor verificar se há algum tipo de vazamento pode ocorrer também. Sim, ainda tem isso. Os vazamentos internos é de responsabilidade do usuário. Então você tem que verificar suas instalações, verificar ali no vaso sanitário aquela aguinha que fica minando. Eu até aconselho que coloque um pouco de borra de café, de pó de café no entorno para saber se, porque às vezes são vazamentos que a gente não consegue visualizar. O vaso branco, né, geralmente o vaso sanitário é branco, então aquela água fica ali como se fosse, né, minando ali, você não consegue observar, a não ser quando o vazamento se torna muito intenso, que forma aquela coloração como se fosse de ferrugem, porque já está ali há muito tempo. Então, assim, eu aconselho que façam a revisão nas instalações. 10 metros cúbicos, que é o que vale a 10 mil litros de água por mês, é o suficiente para atender uma família com 4 pessoas, normal, que não tem a piscina. Então, assim, às vezes a gente exagera um pouco no consumo e isso é registrado no hidrômetro. E as pessoas vão ter que se readaptar à situação. Olha, gente, antes de falar aqui do decreto, tem um ouvinte na linha fazer uma pergunta, é isso? Bom dia, quem fala? Bom dia, Júnior. Oi, quem tá falando, é? Bom dia. Aos nobres secretários, é aqui Antônio da UFES 3, mas eu não podia deixar de fazer uma pergunta à secretária, a Gracinha, em relação ao problema que a UFES 3 tem todos os anos quando chove. A entrada da UFES ali fica parecendo uma praia. E entra prefeito, vai prefeito, foi 8 anos de Joséildo, 8 de Paulo César, agora 3 anos de Joaquim Neto, e não se toma uma providência ali na entrada da UFES, que é coisa simples. É só trocar as manilhas dali. E entra a secretária de infraestrutura, entra não sei o que, não resolve nada. Aí eu fico me perguntando, o prefeito está gastando milhões ali na 8 de dezembro, que vai cortar ali, que vai sair em frente ao shopping, aonde só tem casa de barão. Por quê? Porque não tem de fazer essa obra ali que vai asfaltar as casas de barões e não vem resolver o problema da URBS? Essa é a pergunta que eu quero fazer à secretária. Ok, vamos ouvir aqui o que a secretária tem a dizer. Obrigado pela participação, viu? Obrigado. Pois não, secretária. Veja só, Alagoinhas, ela já tem alguns pontos da cidade que já possui a rede de drenagem, né? Que é a rede de coletora das águas pluviais. O centro da cidade, as urbes, Rua Louisiana, alguns trechos ali das transversais, né, do centro. Enfim, a urbes é um local que já tem rede de drenagem. Bom, é verdade que a rede de drenagem precisa ser substituída, principalmente em alguns pontos. Nós ficamos, caro ouvinte, mais de 1 mês dentro da urbes, corrigindo pontos de drenagem. A Rua P, por exemplo, nós substituímos mais de 40 metros de rede de drenagem. Agora, o problema é que a situação da urbes é crítica. Eu conheço aquilo ali, né? Nós fizemos reunião com o representante dos moradores. Os moradores colocaram vários buracos, né? Os buracos são formados por quê? Porque a manilha rompe devido ao encharcamento, né? E devido também por ter esgotamento sanitário, e aí forma um buraco. Quando o ACESIM vai fazer a manutenção, aquela manilha, aquele buraco não fica apenas restrito àquela área que foi feita a cratera. Quando você abre, ela amplia muito mais.
Nós estamos fazendo obras de macrodrenagem, que aí a gente tem que pensar nos cursos d'água, né, nos principais cursos d'água, e que isso, quando tem uma precipitação, como ocorreu do dia 1º, isso causa um transtorno para a cidade como um todo. Né? As obras que estão acontecendo da Lagoa da Cavada, da macrodrenagem da Lagoa da Cavada, das poligonais, amenizou algumas situações. Por exemplo, o Parque da Jaqueira nós não tivemos alagamento, né? Por quê? Porque teve a intervenção. A Lagoa da Cavada, ali na Avenida Rio Branco, 8 de dezembro, a situação já foi, por quê? Porque fizemos o conjunto de obras, que é micro e macro. A micro drenagem foi concluída, a macro ainda não. Então, assim, essas ruas, aí voltando para a situação da URBS, essas ruas que já têm a drenagem, é necessário, e estamos fazendo as manutenções. Limpeza de boca de lobo, nós fizemos, inclusive no dia do ocorrido, né, que foi o dia 1º, foi feita a limpeza anterior e foi feita durante a limpeza da boca de lobo, porque são bueiros que estão entupidos, a população joga muito lixo na rua, a cidade tem um solo arenoso, né, e com isso, quando chove, carrega aquele material que entope, é um serviço de manutenção, né? Então, assim, essa comparação de que está fazendo obras em bairro de rico, entre aspas, e não está fazendo em bairro de pobre, entre aspas, eu não posso concordar com isso, porque nós estamos atuando na cidade como um todo. Agora, tem locais que já tem a drenagem, que é o caso da URBS. Tem problemas? Tem, mas já tem a drenagem. Então, fazer obra onde não tem a drenagem e onde já tem, se você fosse gestor, você preferia fazer aonde? Onde não tem a drenagem, que é o caso dessas poligonais e da macro drenagem da Cavada, que vai resolver o problema como um todo de boa parte da cidade. Secretário André Barros, o pessoal que está acompanhando o programa, a secretária Gal está aqui e o secretário André Barros, a sua equipe também, para que a população possa acompanhar. Como é que foi o trabalho da sua equipe durante esse período em que as chuvas vieram intensas, em uma grande quantidade e um grande volume? Júnior, pois bem, deixa eu passar numa palavra a Gal, só para ela dar uma informação que é importante, falar até dessa 8 de dezembro, de onde vem essa drenagem. Porque vem lá do Alto Santa Terezinha, porque assim, quando a gente fala em bacias hidrográficas, a gente não fala, bacia hidrográfica é o nome técnico, né? A gente não fala de uma rua 8 de dezembro, a gente não fala de uma rua, a gente fala de uma bacia de contribuição. E aí, o que é uma bacia? Pensem em uma folha, assim, para falar de uma forma bem simples, para que as pessoas possam entender que não é da área. Numa folha você tem aquele centro, né, que a gente chama daquele curso, né, principal, e tem as artérias que vai formando aquela folha. Então, aquelas artériazinhas, as contribuições para o centro, né? O centro é o que a gente chama de macrodrenagem e as pequenininhas é o que a gente chama de micro. Então, assim, a 8 de dezembro faz parte de uma bacia. Pense no desenho de uma folha, de uma bacia onde vai coletar várias contribuições que vem a montante, né? Que vem do alto, para poder culminar em um ponto mais baixo. Ok, pois não, secretário. Júnior, os trabalhos que nós estamos desenvolvendo ao longo do período, junto à SESEP e às outras secretarias, na verdade, assim, são trabalhos preventivos, não é? Como a própria secretária